5, onde vamos iniciar. Marcos 5, 25. Após qual é a palavra? Nós iremos iniciar tomando posse do testemunho da mulher do fluxo de sangue. Amém? Quantos acharam, diga amém. Então, veja bem. 4 pontos o Senhor quer nos ensinar hoje, que devemos praticar. 4 coisas devemos praticar em todo o tempo da nossa vida. Se nós queremos ver a mão de Deus e a resposta das nossas orações, tudo aquilo que pedimos, que oramos, que for para a glória de Deus, Deus tem prazer em responder. Quem crê nisso? Tudo que você ora, que você pede, quando é para a glória de Deus, Deus tem prazer em fazer, se for para a glória dele. Quando nós oramos e pedimos para o Senhor, Ele tem prazer, mas Ele deu uma direção. Quando eu orava, o Espírito Santo falou assim, ensine esses 4 pontos para a igreja, porque eu creio que quando nós aprendemos, erramos menos, sim ou não? Tem pessoas que ouvem, mas não para... Aí é onde está o erro. Mas se eu escuto, se eu ouço e pratico, segundo a direção da Bíblia, eu creio que a gente está tocando, movimentando as regiões celestiais, sim ou não? Porque a Bíblia nos chama, a palavra de Deus nos ensina, e a Bíblia nos chama para nascer de novo, nascer do Espírito. Então a pessoa que ela é carnal, a prática carnal, ela só crê no que está vendo, que ela não tem intimidade com o Espírito Santo, então o coração dela só se move, ela só abre o coração naquilo que ela está vendo. Então esse tal não anda por fé, sim ou não? Então nós vamos falar de algo aqui, de uma mulher que estava sofrendo. E a Bíblia vai dizer, há 12 anos ela estava sofrendo. Mas quando ela manifestou a fé, não só a fé, nós vamos ler do 25 ao 34, pausadamente. E vai ser onde Deus vai nos ensinar. Diga assim, fale. Diga assim para você mesmo, diga fale, faça, receba e testemunhe. Olha só a direção que Deus falou. O Espírito de Deus falava assim enquanto eu orava. Ensine eles a falar, a fazer, receber e testemunhar. Calma que nós vamos entrar e vocês vão entender. Olha só o que está escrito no 25. Certa mulher que havia quantos anos? Quantos anos? 12 anos. Tinha um fluxo de sangue. 26. Que havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo o que, igreja? Indo o quê? A pior. Mas essa mulher estava sofrendo há quantos anos? Então veja bem, nós já temos aqui um tempo. Essa mulher por 12 anos já tinha tentado de tudo. Dinheiro, médico, ela já tinha tentado feito de tudo. Mas aquele mal não ia, hein? Porque aquele mal, aquela situação dela não era para médico. Aquela situação dela ia se manifestar a glória de quem? De Deus. Aquela situação, dinheiro não resolveria, influência, amizade não resolveria. Porque naquela situação dela, ela teria que manifestar fé para que o nome do Senhor fosse glorificado. Veja bem. Primeira parte que Deus quer nos ensinar. Fale. Fale. Olha só o que nós vamos ler no 27. Olha só. O 27 vai dizer assim. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. Tocou na onde? Tocou na onde? Olha só o 28. Olha só o 28. Porque dizia, se tão somente fazer o quê? Nas suas vestes, o que acontece? Aprenda porque eu fale. Antes dela agir, ela profetiza. Sabe o que acontece com muitos cristãos? Quem crê que o Espírito Santo de Deus está na tua vida? Sabe o que acontece com muitos cristãos? Porque ele valoriza mais as palavras negativas. E o que Deus quer nos ensinar? Fale. Fale o quê? Fale palavras positivas a respeito de qualquer situação na sua vida. Porque tudo aquilo que você pronunciar com fé, a glória de Deus irá se manifestar.
Veja bem, cada uma aqui já passou por uma situação de você ter um sonho ou um projeto. E você está ali construindo, fazendo, e de repente você divide com alguém. E quando você divide com aquela pessoa, estou fazendo isso, estou num projeto, você divide com a Lê, e de repente aquela pessoa olha para você e fala assim, eu estou comprando, ou eu estou conquistando, ou eu estou estudando isso, sei lá. Cada uma aqui já passou por isso. É o que o Senhor está falando. Aí de repente você compartilha com alguém, a pessoa fala assim, mas isso aí não vai dar certo. Será que isso aí vai dar certo? Quem está entendendo? Você foi comunicar com pessoas que não estavam na mesma? Ou seja, pessoas negar? Vou resumir. Liga a sua televisão hoje e fica na frente dela e fica lá ouvindo e vendo o que está passando. E de milhares de reportagens, anota lá quantas coisas positivas vai ter. Quantas coisas vai ter? Espera aí, o que dá ibope, o que dá mídia é coisas negar? Vê bem, se é uma morte, ela se repete em 30 jornal a mesma? Se é uma notícia ruim, seja de quem for, ela se repete quantas vezes? Mais de 20 vezes, porque ela vira no... Então aprenda uma coisa que Deus está mandando dizer para mim e para você. Aquilo que não vem da palavra de Deus, o ensinamento que o mundo tem, é para que você tenha uma mente negativa. O ensinamento do mundo é que eu e você tenham uma mente negativa. Deixa eu te falar algo. Vê bem. Tal lugar, tal bairro, um assalto. Você fica assistindo aquilo ali, daqui a pouco você está com medo de sair na rua. Sim ou não? Por quê? Porque aquilo ali você recebeu. O que o Senhor está nos ensinando? Se você tem o Espírito Santo de Deus, não interessa o que você está vendo diante de você. O nosso papel é profetizar. Não interessa o que você está vivendo. Porque quem vai fazer a obra é você. Então, olha o primeiro tópico. Fale. Deixa eu te falar. Essa mulher estava 12 anos na mesma situação. Perdão. Você acha que alguém cria nela? Se ela falasse que um dia ela ia ser curada? Você conhece a história, a verdadeira história, o verdadeiro ensinamento da mulher do fluxo de sangue? Naquela época, a mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha os dias, as suas regras, era tida como impura. Ela não podia ficar no meio do povo, ela era separada no arraial. E ela só poderia sair daquele arraial para ter com o seu esposo, com a sua família, depois do seu ciclo. Então veja bem, e a mulher tinha um fluxo de sangue contínuo. Então onde que ela vivia? Onde que ela vivia? No arraial. Onde que ela morava? No arraial. Mas só que ela ouvindo falar de quem? Ouvindo falar de quem? Ela mesmo ela mesmo profetiza na situação. Você tem se profetizado na sua situação ou você tem concordado com o que você está vivendo? Você tem profetizado no que você está vivendo, na mudança que você quer viver? Ou você tem concordado? Não, acontece na vida de todo mundo, na minha vida é igual. Veja bem, olha o que Deus quer nos ensinar, o primeiro tópico. Você só vai ser diferente, você só vai ser a diferença se você agir diferente. Você só vai ter resultados diferentes se você se posicionar diferente. E o meu e o teu diferente não é segundo o que nós pensamos ou queremos agir. É segundo a direção do Espírito e da palavra. Não é segundo o que agrada A, B ou C. É segundo o que Deus nos ensina. Pela palavra e pelo Espírito. O que o Senhor está dizendo? O primeiro passo, fale. Vou voltar de novo e enfatizar. Muitos olham para a situação ao contrário, ao negativo que está vivendo. E fala, não, isso aí não dá certo, isso aí não funciona, isso aí é isso. Aí daqui a pouco vai um lá e usa a fé e a palavra e começa a se manifestar os resultados. Aí ele quer entender o porquê. Mas por que na vida desse fulano está acontecendo? Por quê? Às vezes ele pegou umas das chaves de Deus pelo Espírito. Que é abandonar palavras e pensamentos, negar. Deixa eu te falar algo. Quer prosperar? Se afaste, ore. Mas não ande, não se apegue perto de pessoas negativas. Perto de pessoas que só falam coisas negativas, ao contrário. Senão a sua vida não vai andar, mesmo você dizendo que ama a Deus, que está cheio do Espírito Santo. Mesmo você dizendo que está na igreja, que você obedece os mandamentos. Pessoas negativas, que não querem obedecer o Espírito e a palavra, não vai produzir nada na sua vida, ao contrário. Ela vai te jogar sempre para baixo. Essas pessoas, os olhos dela...
porque é mundana. Ela sempre vai olhar para as pessoas e vai ver coisas negar, porque é o que está nela. É o que está nela. A Bíblia, vamos para a Bíblia. A Bíblia vai dizer: se os seus olhos for mal, o teu corpo está em quê? Em trevas. Bíblia. A Bíblia, vamos para a Bíblia. Peraí, se a pessoa só olha coisas negativas, é porque as trevas estão nela. É a mesma coisa o crente que só vê demônio. Ah, mas o Satanás, ah, mas o demônio. Deixa eu te falar, ele só está vendo aquilo que está nele. Trevas. Apóstolo, deixa eu falar, se você tem a visão aberta, você tem por obrigação ver o reino de... Você tem por obrigação ver os anjos do Senhor. Você tem por obrigação ver o que Deus tem preparado, que a Bíblia diz das revelações dos homens de Deus. Ah, mas você vai ver coisa. Eu vejo, mas eu não dou atenção. Eu vejo e repreendo. Eu só pronuncio. Eu só libero palavras daquilo que agrada. Peraí, mas o demônio, ainda que eu vejo farelo, risco dele, eu não comento nada a respeito. Mas quando eu vejo o anjo do Senhor, aí você pronuncia: o anjo de Deus está aqui. Quem está entendendo? Porque quando você tem a visão aberta, você vai ver os dois reinos. Não pense você que você vai orar para Deus te dar visão, você vai ver só um reino. Você vai ver os dois. Só que aquele que você alimentar é o que vai estar mais forte em você. Quem está entendendo? Olha o que a Bíblia, olha o que o Espírito de Deus quer nos ensinar através da vida dessa mulher. E calma que no final ainda tem um contexto ainda. Peraí, ela estava lá sofrendo, vivendo 12 anos, naquela mesma situação, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela liberou uma palavra. Ela liberou uma, ou seja, ela falou: se eu tão somente tocar na veste dele, eu sararei. Ou seja, ela já falou profetia. Antes de tocar, ela já liberou uma palavra o quê? Positiva. Ela já liberou uma palavra com... Deixa eu te falar, você já sabe qual é o significado da fé? Que a Bíblia diz o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. É o que a Bíblia diz. A fé é aquilo que você não está vendo, mas quando você pronuncia, quando você libera a palavra, é porque você já está esperto. Então diga assim: falar. Falar. Ó, veja bem, no 28, vou enfatizar o 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, vai acontecer o quê? Quem profetizou na vida dela? Não entendi. Quem profetizou na vida dela? Quem é que vai profetizar na sua vida? Quem vai profetizar na sua vida? Através do quê? A fé vem por ouvir e ouvir o quê? Então quando eu libero uma palavra segundo a palavra de... algo sempre é com... Você crê nisso ou não? Veja bem, a casa do Senhor, a igreja do Senhor é uma escola para nós aprender a andar por fé. Você pode ver que essas pessoas que carregam traumas, ela pode ter 200 anos, a mente dela sempre vai ser atrasada. Por quê? Porque ela não permite a renovação do entendimento através do Espírito e da paz. Então a mente dessa pessoa vai ser atrasada. Eu não estou te dizendo estudo, não estou dizendo ensinamento humanamente falando. Eu estou falando, ela não abre o coração para receber e praticar as coisas da parte do Senhor. E é impossível Deus fazer você liberar uma palavra e não acontecer. Porque a sua palavra tem que ser pelo ex. E quando eu liberei a palavra, o nome de quem que vai ser glorificado? De Deus. Por que sofrem as pessoas? Diga, ó, o Senhor está nos ensinando, falar. Ele quer que você mude as falas, os pensamentos. Ele quer que você pronuncie. Quando você pronuncia, quando você libera a palavra, algo acontece. Não é segundo quem está ouvindo. Na hora que você libera uma palavra, algo se manifesta nas regiões celestes. Por que você entra aqui pesado, perturbado às vezes, ansioso, preocupado e sai em paz? Porque naquele momento você está escutando palavras que vêm de quem? Da parte de Deus. E quem está refrigerando, quem está trazendo um consolo no teu espírito mediante situações que você vai resolver ou que você ainda vai passar. Quem já está te preparando é o Espírito. E se eu e você crer, nós vencemos. Tudo que você libera no mundo espiritual, eu falo, Senhor. Diga assim, igreja, nunca confesse. Diga com fé, nunca confesse uma derrota.
Quando você confessa uma derrota, isso aqui não deu certo, isso aqui não vai dar certo, você já anulou a fé para todas as outras coisas. Porque você está confessando. Apóstolo, é difícil a situação? Eu sei que é difícil. Aprenda uma coisa. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para que eu e você aprender, para o dia que chegar o dia mal, você já ter a direção. E a direção é a palavra do Senhor. Agora, se ouvir e não praticar, se transformar vai ser como um frequentador e não um praticante dela. Palavra, a Bíblia, é um ensinamento. Se você não pegar como ensinamento, você vai continuar profetizando na tua vida palavras. Não, mas é o que eu estou vivendo. Espera aí, se você quer enxergar coisas boas da parte de Deus, você tem que começar a profetizar coisas, independente do que esteja o quê? Independente do que seus olhos estão o quê? Vendo. Você vai ter que usar a sua fé e liberar o quê? Veja bem, a esposa tem um marido que infelizmente o demônio, o espírito Zé Pilinta está nele lá, a cachaça. Se ela ficar falando, ô cachaceiro, ela está o quê? Falando, liberando o quê? Palavras o quê? Você acha que a vida dele vai mudar? Não. Primeiro que não tem sabedoria nenhum e nem outro. Então tudo aquilo que você profetizar, a Bíblia diz assim, pode morrer o profeta, mas as palavras que liberadas do profeta, porque as palavras liberadas do profeta saem na direção de quem? Mas as palavras do profeta se cumprem, quem está entendendo? Por isso que só vai viver isso quem tem vida de oração. Só quem tem vida de oração. E quem tem vida de oração tem intimidade. Espera aí, eu estou vivendo. Veja bem, coloca algo no teu coração. Toda situação que foge do teu controle, que aos seus olhos é situação negativa, é naquela hora que você tem que manifestar o quê? E como que você vai manifestar a fé? Liberando o quê? Palavras o quê? E se você ficar murmurando? A Bíblia vai dizer em Apocalipse que os murmuradores não herdarão o reino de quem? Pessoa que murmura, ela está alimentando o reino das... Diga assim, todas as palavras negativas têm consequência. Então você já sabe, se você liberar palavras negativas, é o que você vai colher, é o que você vai viver. Todas as palavras negativas, não, mas eu não aguento mais. Não aguenta? Jejum e oração. Para isso que Deus chamou, para ser renô, para nascer e nascer do ex. Como que você diz que é espiritual e tem práticas carnais? O Espírito Santo não vai conseguir te ajudar, porque fala com a boca, mas a prática é outra. Então veja bem, quando o Senhor falava comigo, o primeiro passo, filho, ensina a igreja a falar, a liberar palavras, mediante a situação. Deixa eu dizer, meu Deus, poderia, só no falar eu poderia explanar grandes coisas aqui. O Senhor levou um profeta pelo Espírito a um vale de ossos. E quando chegou lá, Deus perguntou para ele, pode esses ossos ter o quê? Ter vida? O que o profeta falou para o Senhor? Não entendi. Tu sabes, ó Senhor. O que o Senhor falou para o profeta? Profetiza. O que ele falou? Fale. Quando ele olhou, ele viu o quê? Esqueleto. Um exército morto. Mas qual foi a ordem de Deus? Fale. O que ele falou? Ossos secos. Ouve a palavra de quem? Do Senhor. E a Bíblia vai relatar lá que de repente houve um rebô e ossos foi se juntando com, porque foi liberado o quê? Você não entendeu ainda? Tem pessoas que estão falando, Senhor, me dá fé. Tá bom? Como que ele vai te dar fé? Mediante situar ali naquela situação que ele vai manifestar a sua fé. Você não entendeu ainda? Quando você pede fé, vai vir situações onde você vai ter que usar ela? Porque você está liberando uma pá. Veja bem, a Bíblia está dizendo no 27, ouvindo falar, até então a mulher ouvia falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, espera aí, diga assim, falar e fazer. Ela ouviu falar de Jesus e já tomou o quê? Atitude.
Eu ouço o que Deus está falando pela palavra e já me posiciono. E já tomo uma atitude segundo aquela situação. E os resultados mudam. Agora se eu só escuto e fico assim, eu não sei se vai dar. Nem faça. Porque você já liberou uma palavra a negar? Essa tal pessoa está desprogramado para viver a vitória na direção do Espírito. Essa tal pessoa não está na direção do Espírito. Ela ainda está agindo segundo os próprios pensar, segundo as forças dos seus próprios braços. Maldito homem que faz do quê? Está na Bíblia. E aí? Continua aí, quem está lendo a Bíblia. Da força do seu? O quê? Está na Bíblia, está vendo? Está tudo na Bíblia. Maldito homem que confia no homem, o que? Em si mesmo. Não, é do meu jeito. Sinal que você não precisa do Espírito. Sinal que você é sábio o suficiente. Não, mas cheguei até aqui fazendo do meu jeito. Não, pela misericórdia. E alguém orou muito, intercedeu e jejuou. E se lançou a Deus orando pela mim e pela tua vida. Senão não estaria até aqui. Senão não teria chegado a lugar nenhum. Porque foi liberado palavras no reino de... Por isso que existe o ministério de intercessão. O que é intercessão? Enquanto eu estou lá no estado pecaminoso, nas trevas, fazendo a vontade do demônio, de Satanás, tem alguém orando que Deus levanta. A hora que eu vou trazer. Tem alguém liberando no mundo espiritual palavras positivas. Aí a mãe vê um drogado. Mas aos olhos de Deus é um Aí ela fala, não, tá como um drogado, mas vai ser um profeta, vai ser um pastor, vai ser um homem de Deus. Quem está entendendo? Aí a mãe começa a liberar Deus pode levar a mãe, mas as palavras se cumprem. Por isso que eu estou aqui. Deixa eu te falar algo. Olha lá, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Ela ouviu e já tomou atitude. Ela ouviu e já fez. Peraí, eu vou. Ela agiu o quê? A fé. Põe aqui para mim Provérbios 6:2, rapidamente. Só para você entender o que é falar. Provérbios 6:2. Olha lá. Enredaste-te com as de quem? De quem? Prendeste-te com as palavras de quem? Se eu colocar no 1, você vai entender o que está dizendo, mas eu quero que você foque no 2. Deixa eu te falar. Quem é que assina a sua vitória diante de Deus? Quem é? Não entendi. Quem? Quem falou? Quem que assina a sua vitória diante de Deus? Quem é? Quem? Você. É você. Sou eu. O que eu quero viver sou eu que profetizo, sou eu que libero. Sou eu que ajo, sou eu que faço. E se for para a glória de... A única coisa que Deus vai olhar e vai sondar, como diz a Bíblia, Deus sonda os nossos pensar e esquadrinha o nosso coração. O que Deus está falando assim? Peraí, Ele está me pedindo isso, mas é para a glória dele ou para a minha glória? Porque se for para a minha glória e para a alegria dele, eu vou dar. Mas se for para a glória dele, não tem. Quem está entendendo? Vou voltar aqui. Enredastes. O que é enredar? Está preso numa rede. Você mesmo se enfiou numa rede. Olha lá. Enredaste com as palavras da tua. Você mesmo se prendeu. Porque você mesmo liberou palavras o quê? Você mesmo assumiu, comprou. Volta no 1 nessa palavra. Volta no 1 que vocês vão entender depressa. Olha lá. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao ex... Vou resumir aqui porque eu não quero entrar nessa área. Se ficar como fiador, deixa eu te falar. Se eu sou fiador do pastor Rafa, eu estou ganhando alguma coisa? Mas eu estou me comprometendo? Eu estou liberando uma pá? Então,
eu já estou o quê? Preso naquela situação, porque eu dei a minha. Põe no 2 de novo. Enredaste com as palavras da tua. Sabe onde as pessoas prendem, paralisam a vida dela? Quando ela mesma começa a liberar palavras negativas contra a vida. Pronto, ela mesma está se amarrando. Se eu der uma palavra para você, e eu me amarro com você com a palavra, imagine quando você libera uma palavra no mundo espiritual.